Sai daí, Pilirico, vai pra escola, meu! Sai da frente, a gente precisa gravar! Amiguinhos e amiguinhas. Agora sim. Mais um o amiguinho já veio agora. O mini amiguinho já veio, o senhor Pilirico, agora podemos abrir. O que acontece? O quê? Você tem a Selic, Certo. a taxa básica de juros. Sim. Mas a Selic é a taxa imediata, o que a gente chama hot money, que é a operação de um dia para o outro. Além da Selic, o mercado negocia títulos, futuros de juros e o que forma uma curva inteira de juros. A pergunta que não quer calar é qual a relação entre Selic e curva de juros? Se aumenta a Selic, aumenta necessariamente a curva de juros? Essa é uma questão. É uma questão que tentaremos explicar. Vamos fazer um debate aqui. É o tema de hoje. Porque sabe, Sammy Boy, vida de investidor não é fácil. Não. Além de acompanhar todo o movimento dos mercados, da Selic, inflação, commodities, câmbio, os diferentes índices, olha só, tem mais uma coisa para olhar. A curva de juros, né? Você me estava falando disso. Sammy Boy, o mestre no assunto, e a gente vai ter hoje o prazer de uma aula sobre esse tema. Cada vez um tema mais em alta por conta dessa escalada na Selic. Então, o que é curva de juros, Dona? Curva de juros é a combinação taxa com prazo. Por exemplo, Certo. se chegar num banco, você tem a curva de juros do governo brasileiro, que é a mais importante. Você tem a curva da empresa A, da empresa B, da C. Geralmente é por grau de risco. Certo. Mas vamos supor que você tem o banco do Doni. O banco do Doni é um emissor. Deixa eu até me arrumar aqui na cadeira, que agora fica importante. Com um banqueiro Doni. Colocar aqui um troféu de ouro aqui, pronto. Muito bem. Que vale mais do que dinheiro. Muito bem. O que acontece? Se o cara chega e fala assim, eu vou aportar o dinheiro por um ano, sem contar imposto, sem contar outros custos, você paga uma taxa pro cara. Certo. Se o cara falar, eu vou deixar 2 anos, você paga outra taxa. Tudo eu tô falando taxa ao ano. Se eu deixar 10 anos, uma terceira taxa. Então, para cada prazo, tem uma taxa. E como que é negociada essa taxa? Basicamente, é a percepção de risco que o cara tem, né? Então, você fala assim, eu pago X. Se eu, que sou cliente, acho muito pouco, eu não vou investir. Se for muito, não só eu vou investir, talvez muita gente, aí você fala, não, estou pagando muito, eu vou chegar no equilíbrio. Então a gente tem uma combinação. A curva atual do Brasil, ela é ascendente. Então, por exemplo, para meio ano, vamos supor que seja 10%. Para um ano está 11%, para 3 anos está 12%, tudo por cento ao ano, 10%, 11%, 12% Quanto ao ano. maior o prazo, mais... Isso é o que está acontecendo neste momento no Brasil. Quanto maior o prazo, maior tem que ser a taxa para o investidor que aceita deixar o dinheiro travado por um período longo. Isso nesse momento. Certo. A gente já teve épocas de curva com inclinação negativa. Por quê? Porque a taxa estava muito alta e todo mundo tinha expectativa que a taxa desceria. De qualquer forma, quando você tem a curva futura, você tem não só quanto está sendo negociado, mas também qual a expectativa da Selic. Porque, em tese, quando eu faço um pré-fixado de um ano do mesmo emissor e eu tenho um pós-fixado, por exemplo, Selic, vamos supor, do governo brasileiro, né? Então, um pré-fixado de um ano e o Tesouro Selic. Tem que dar a mesma coisa. Então, esse pré-fixado nada mais é que a média da Selic de hoje, até amanhã, depois, para dar um ano. Por quê? Porque se não fosse, o pré-fixado tá pagando muito pré-fixado. Todo mundo sai do Tesouro Selic, vai todo mundo para esse. Se vai todo mundo para esse, o preço do título sobe. Como o final é fixo, a taxa de retorno desce. Se o pré-fixado está pagando pouco, ninguém vai para esse. Aí o preço desce. Se o preço desce e o valor final é sempre o mesmo, no pré-fixado é 1.000, você está aumentando a taxa. Então, por equilíbrio e o que a gente chama expectativas racionais, o pré-fixado nada mais é que a expectativa da Selic entre hoje até o vencimento. Há uma segunda teoria que fala que existe um prêmio por iliquidez. Então, por exemplo, às vezes o título mais longo está pagando mais não porque se espera um aumento da taxa, mas apenas porque ele é pouco líquido. Então, para eu entrar nele, eu preciso ter um bônus. Mas o título do governo é bastante líquido, então a gente pode supor a expectativa racional.
Então, diante da curva de juros, eu consigo traçar todas as mudanças que o mercado está prevendo na curva de juros. É óbvio que quando tem um fato novo, vão estourar o teto, o governo não está gastando muito mais do que se esperava. Isso é uma informação nova que pode afetar não só a Selic, mas toda a curva de juros. Então, ela vai se ajustando. Falei bastante, falei muito, ficou chato, mas espero que tenha entendido aí os nossos expertadores. Eu falei que seria uma aula. Uma aula? A aula de Sammy Boy. Depois disso, não tem mais nada a declarar. Vou Tchau, até sair, gente. Sammy Boy. Continua você aí, cara. Meu Deus, aprendi demais. Voltei, Sammy Boy. Voltou para salvar esse programa. Não, já tava tudo pronto. Tem mais conteúdo ainda? Tem, né? Tem então mais. vamos nessa. Então, o nosso tema central aqui, Sammy Boy, Sim. a pergunta, o chamariz, o clickbait foi: a alta da taxa Selic afeta a curva de juros? Então, depois dessa explicação toda, responda essa pergunta. Não vamos deixar o nosso público sem essa resposta. Então, o que acontece? Vamos pegar a curva de juros. Tá. Então, a curva de juros, se a gente for no site da Ambima, vou pedir aí pro Zanutão pôr a curva aí, bonita, aqui ou ali, não sei onde ele vai pôr, em algum lugar desse espaço, desse estúdio. Com essa curva, você tem não só quanto você ganha, mas dá para prever a Selic. Então, por exemplo, na próxima reunião do cupom, há uma expectativa de alta da Selic de 1,5%. Se a Selic aumentar 1,5%, nada muda na curva, porque a curva já está prevendo essa alta. Então, para a curva se mexer, em função de decisões do cupom da Selic, duas coisas podem acontecer. Ou a taxa ficar acima do esperado ou abaixo. Nesse caso, a gente está esperando 1,5% de aumento, 1,5 percentual do aumento da curva. Se ficar 1,5%, não muda a curva em nada. Se ficar abaixo, vai deslocar ela toda para baixo. Se ficar acima, vai deslocar ela para cima. Resumindo, na prática, a alta da Selic, ou a queda da Selic, ou a manutenção até da Selic, só é capaz de afetar a curva caso não esteja precificada, não esteja prevista. Só se surpreender Exatamente. positivamente ou negativamente o mercado. Às vezes até a manutenção da Selic no patamar onde está pode ser uma surpresa. Então, Se todo mundo acha que a Selic vai aumentar e vai lá o Copom e fala, não vai aumentar, ela continua igual, isso você fala, meu Deus, mas é diferente do que eu achava que iria acontecer. E a curva de juros com isso se ajusta, porque o que se mostrou na realidade é diferente daquilo que se esperava. exatamente. Tem mais alguma coisa da curva para mostrar? Não, essa curva, Vamos vale ver, a pena pera aí. que essa curva é da Ambima. Aí você deixa eu ver. tem a curva pré-fixada. Essa aqui que é a curva de juros. Isso que é a curva de juros. Essa é a curva pré-fixada. Olha só, ela fala pro número de dias ali, né? Dias úteis Dias e a úteis, taxa ó. de juros. Então, Então se eu, vou passar aqui. 200 e 1.000 dias. 1.000 dias, a taxa Tá 11,97. 11,97% ao ano. Essa é a taxa pré. Tem a taxa, a estrutura de juros. Ó como a curva de juros aqui desce, né? Por quê? Porque está pagando muito, é a curva cupom IPCA, então é quanto está pagando acima do IPCA, depois desce. Parece uma grande variação, mas ele está falando de 5,5 e aqui está falando em 5,3. É 0,2 ponto percentual. E tem a inflação, porque se eu tenho a pré e a pós, e as duas têm que dar igual para uma questão de equilíbrio de mercado, eu posso tirar a diferença delas e achar a inflação implícita. Então a gente sabe, a inflação é surpresa? Mais ou menos. A gente vê que a inflação brasileira, daqui a um ano, nos próximos 12 meses projetada, é 6,5%. E aí, quando a gente vai para longo prazo, continua a inflação perto de 6%. Então essa é a expectativa de inflação implícita pelos títulos comparando o pré e o pós-fixado. Nada a acrescentar. Ou tem algo a acrescentar? Eu não sei, eu tentei fazer uma explicação simples, mas a gente sabe que é um tema que tem suas... João, que é o nosso telespectador aqui presente, membro da equipe Membro. das nossas E captações. ele ganhou já um diploma de honoris causa. E é o nosso Café. ombudsman também aqui. Também. Acompanha, coordena a gravação e ainda opina. E também conta o que o povo está reclamando, É. a voz do povo. Você acha
que está ok Ou temos que fazer para outro dia? ou falta conteúdo ainda? Falta só o giro de notícias. Então, Não, e o like? E o like? Você já está inscrito, John, no nosso canal? Muito tempo. Um dos primeiros. Você já deixou o like nesse vídeo? Sim. Não tem como. Aí, ó, tá mentindo, não tem como. A gente tá gravando agora. Ah, você vê que ele mente para agradar. Mas que está inscrito, Mentiroso, isso é verdade. porém agradável. Porém agradável. Mas ele muito bem lembrou que aqui é o momento agora de girar as notícias, Sammy Boy. Vamos pro giro de notícias. Mais uma polêmica envolvendo Elon Musk. A Tesla está sendo processada pelo JP Morgan em 162 milhões de dólares por causa dos tweets de seu CEO feitos em 2018. O banco acusa a montadora de violar cláusulas contratuais de opções de compras de ações, já que Musk afirmava que fecharia o capital da companhia. A CVM americana já processou o bilionário por fraude pelo mesmo episódio. O Mercado Livre, cujo BDR é negociado pelo ticker MELI34, captou ao menos 1,5 bilhão de dólares em sua primeira oferta de ações em mais de 2 anos. O e-commerce vendeu 1 milhão de ações a 1.550 dólares cada papel. Segundo a varejista, os recursos levantados serão usados para propósitos corporativos gerais, sem especificar exatamente em qual setor. Com a notícia, as ações de Magazine Luiza, Americanas e Via registraram perdas. Depois de mortes seguidas de cachorros levados nos porões das aeronaves da Latam, a companhia aérea resolveu endurecer as regras para o transporte de pets. A primeira medida foi prorrogar até 15 de dezembro a suspensão da venda de novos voos pelo Brasil para os bichinhos. Após esse prazo, só serão aceitos pets a partir de 4 meses de vida nos voos. O transporte também deverá ser feito em caixas específicas, tanto para a cabine como nos porões dos aviões durante os voos. Eu já falei demais hoje. Vou ficar quieto. Mas foi bom poupou minha voz. Eu tava meio rouco. Agora já estou com uma voz mais retumbante. Está pronto para encerrar. Então vou fazer até aqui uma voz mais coloquial, algo mais formal. Muito obrigado pela audiência neste programa. A gente volta a se encontrar no próximo Cafeína. Um bom dia, boa tarde, boa noite para você. Aquele abraço, tchau.